Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a Universidade Estadual do Maranhão. Tanto aqui no Historizando quanto no canal Parabólica, junto com o Pedro Renó, a gente está resolvendo algumas provas, mostrando para vocês como funciona, a história, as humanidades nessas provas. E hoje nós vamos discutir a prova da Universidade Estadual do Maranhão. Mais especificamente, aqui no Historizando, nós vamos conversar sobre algumas questões de história e de sociologia, para a gente entender como é que aparece na prova. E lá no Parabólica vocês vão discutir também história e filosofia. Então continue assistindo esse vídeo, não se esquece de dar um like se você gosta desse tipo de conteúdo. E eu já vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do Pedro Renó, do vídeo do Parabólica, ok? Bom, então, como eu disse, nós vamos ver algumas questões, tanto de história quanto de sociologia nessa prova, na última prova que rolou lá no Maranhão. Geralmente, essa prova leva o nome de PAS, esse processo seletivo, esse vestibular tem esse nome, e aí nós vamos falar um pouquinho dessas questões aqui objetivas. Bom, vamos lá. A imagem a seguir mostra uma representação da morte de Caio Graco. Os irmãos Tibério e Caio Graco foram tribunos da plebe na Roma Antiga no século II a.C., que lutavam por melhorias sociais para os plebeus. Seguinte, gente, cuidado essa questão de melhorias sociais, aí vai depender de quais questões que eles estão discutindo aqui, mas os direitos sociais, existe uma diferença entre melhorias sociais e direitos sociais, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então aqui tem a tela e aí a pergunta é a seguinte: caracterizam-se como duas propostas defendidas pelos irmãos Caio Graco. Pelos irmãos Graco, gente, essas letrinhas estão menor, né? Peço desculpas aí, mas é o formato da questão. Ó, letra A. O divertimento e o pão de graça aos plebeus com recursos dos grandes proprietários de terra, a reforma monetária para melhorar a arrecadação do Estado. Seguinte, quando a gente fala de divertimento e pão de graça, o que a gente lembra? Política do pão e do circo. Essa política do pão e do circo é uma política, é uma ideia desses irmãos? Não, é uma ideia do Império Romano em si, do primeiro imperador Otávio Augusto aí do Império Romano, até mesmo durante o período que a gente chama de Pax Romana, então não é o caso, tá? Letra B. O fim dos gastos nas guerras de expansão para a obtenção de escravos, a adoção de investimentos sociais do Estado romano em saúde e educação. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente fala em direitos sociais, a gente pensa em saúde, educação, alimentação. Esses direitos são discussões bastante atuais. Se a gente fala de direito social, nesse momento, é um pouco, digamos, anacrônico essa discussão. Claro que existem lutas por melhorias sociais, mas o direito em si, estar na lei e ter essa questão de educação para todos, saúde para todos, é uma discussão muito contemporânea, muito recente, tá? Então tem que tomar cuidado aí com isso, e eu até mesmo acho que essa questão não tomou tanto cuidado assim com essa questão anacrônica, de você deslocar um termo para um outro período. Então, assim, não vem ao caso aqui, e não vem ao caso essa questão de fim de gastos na guerra de expansão. O problema em si, para esses irmãos, não são as guerras de expansão, mas a distribuição dessas terras depois dessa expansão, ok? Letra C, aí de novo, são questões. A letra C de novo fala de um anacronismo, reforma trabalhista para conseguir melhores salários. De novo, essa discussão política de direitos trabalhistas, da mesma forma dos direitos sociais, é uma discussão mais recente, mais contemporânea, não está envolvida na antiguidade. Eles não discutiam essas melhorias? Discutia, mas não é esse grupo em si, essas leis em si que a gente já observa na contemporaneidade, é uma questão diferente, tá? Então não é essa questão de salário e nem reforma fiscal de imposto. A preocupação maior, como eu já disse aqui, com essa relação a esses plebeus, envolve a questão das terras e a questão do alimento, do preço dos alimentos, tá? Já tem vídeo aqui de Roma Antiga, eu pretendo esse ano gravar um outro, porque ele já tá bem velhinho, bem antigo, mas ele é bastante útil. Inclusive,
Todos os vídeos que vão ter alguma relação com as questões eu vou deixar aqui, tá? Para ajudar vocês. E esse tipo de questão aqui, gente, sobre essa questão da tribuna da plebe, já apareceu bastante no Enem, então a gente precisa entender essa tribuna da plebe, tá? Letra D, fim da escravidão para ampliar o mercado consumidor. De novo, é uma discussão capitalista isso, né? Vou acabar com a escravidão porque aí eu vou ter maior mercado consumidor. Isso não é uma discussão da antiguidade, novamente, né? Então, tem vários anacronismos aqui. Para quem não sabe, anacronismo é você deslocar uma discussão, um termo, uma questão atual e colocar no passado. Não só atual e colocar no passado, mas você pegar uma questão que não pertence àquele período e inserir lá. Por exemplo, reforma trabalhista, não é uma discussão que existe naquele momento, mas você insere lá. Por exemplo, é uma preocupação com o mercado consumidor através do tráfico negreiro. Também não é uma discussão desse momento, você coloca lá. Letra E vai ser o que melhor encaixa pra gente, ó. Que é exatamente o que eu falei, e não é só exatamente o que eu falei, mas é o que é a tribuna da plebe, né? Que é essa discussão dos irmãos, que é a venda do trigo a preços mais baixos, que chama lei frumentária. Não precisa decorar o nome dessa lei, mas tem sim conexão com essa questão do alimento. E a reforma agrária com o uso de terras, das terras do Estado, que é justamente isso. Você tem a ampliação dessas terras, né? Você tem a expansão dessas terras com as guerras com as guerras que estavam acontecendo entre o período republicano e o período imperial do Império Romano, mas ao mesmo tempo essas pessoas não têm acesso a essas terras, né? E aí, olha só, a imagem, ela vai nos mostrar, né, esse momento de conflito, mas você precisa ter um conhecimento prévio para entender essa questão. Você precisa entender quem são esses irmãos, o que eles propunham, ok? Então, é uma questão a se pensar aí. Vamos lá. As imagens mostram, respectivamente, a famosa Catedral de São Basílio, representante do poder religioso que dava sustentáculo ao regime absolutista do czar Nicolau II da Rússia. E do outro lado aqui, né, um pôster dos primeiros dias da Guerra Civil de 1918 a chamar as mulheres para se juntarem à resistência em favor dos revolucionários. Aqui, então, essa catedral, essa representação czarista e aqui representação revolucionária. Beleza. A partir da Revolução de 17, a Rússia passou a ser conhecida como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética. Os líderes e os objetivos da Revolução foram os seguintes. De novo, eu preciso de um conhecimento prévio. As imagens são importantes, claro, mas elas não vão me dar a análise em si. Eu preciso de entender e conhecer a Revolução Russa. Beleza. Aqui nas alternativas começa com o nome do grupo e depois explica. Então observe que aqui girondinos, jacobinos e sans-culottes são grupos que não se conectam com a Revolução Russa. São grupos que se conectam com a Revolução Francesa, tá? Então girondino, alta burguesia lá na Revolução Francesa, jacobino, baixa burguesia, sans-culottes, trabalhadores na Revolução Francesa. Sans-culottes são os trabalhadores urbanos na Revolução Francesa. Então, eu já elimino, não preciso nem ler a alternativa toda, porque não é uma conexão com a Revolução Russa. Agora, mencheviques e bolcheviques têm conexão com a Revolução Russa? Sim, ambos são grupos que integram aí esses revolucionários da Revolução Russa. Os mencheviques vão, né, conseguir tomar o poder primeiro e depois vem os bolcheviques. E aí, nessa imagem aqui, está mostrando a Guerra Civil, que é justamente o momento que os bolcheviques ascendem ao poder. Beleza. Aí eu vou analisar. Letra B. Mencheviques, liderados por czar Nicolau II, defendiam uma monarquia parlamentar no país, a participação do proletariado da burguesia nas instâncias de decisão política de maneira partidária. É partidária? Paritária. Beleza. Olha só, eu já começo. Mencheviques, liderados pelo czar Nicolau II. Se a revolução é justamente contra o czarismo, se a revolução vai contrária a isso, os mencheviques vão estar liderados pelo czar? Não, em momento algum. O resto também não tem uma conexão com o certo, mas assim, o que mais afeta aí é essa liderança do czar, tá? Agora, olha só. Bolcheviques, liderados por Lenin, beleza.
defendiam todo o poder ao proletariado, ok, nacionalização dos bancos e das propriedades, sim, adoção de um novo sistema econômico, sim. Então, é basicamente a tradução aí do maior grupo, né, da Revolução Francesa, confundi por causa dos nomes, né? Revolução Russa, no maior grupo, e não só isso, mas dos ideais também desse grupo. Então, letra D, nosso gabarito. Gente, qualquer dúvida que ficar sobre as questões, por favor, comenta aqui embaixo, tá? Olha essa aqui eu achei engraçado porque eu cheguei aqui e vi, nossa, revolta de Beckman, que é isso, gente? Aí eu tô assim, revolta de Beckham, né? Por quê? Não é uma prova do Maranhão? Logo, vão ter conexões sim com o Maranhão, não só na prova de história, na prova de geografia, em outros lugares, vão ter preocupações sim com a região. Isso acontece muito em vestibulares tradicionais, né? Na UFMG, acho que já comentei aqui em algum vídeo com vocês, na UFMG isso acontecia. Tinha uma prioridade aí na história de Minas Gerais, não só isso, mas na geografia de Minas eu tive que estudar todas as questões geográficas do meu estado, que provavelmente apareceriam na prova, então tem muito disso, tá? Só que essa revolta aqui é uma revolta que a gente estuda já normalmente, né? Não é uma surpresa, assim. Só que ela é uma revolta do Maranhão. E, de novo, vou deixar aqui, já tem um vídeo específico sobre a revolta de Beckham aqui. É bom dar uma revisada, já que, né, a prova do Maranhão preza por essas questões. Então, vamos lá. Leia sobre a revolta ocorrida em São Luís no século XVII. A revolta de Beckman, ocorrida em 1684, foi um ato de rebeldia dos habitantes da cidade de São Luís, chefiados por Manuel Beckman, o qual também foi o que sofreu a mais dura pena entre os envolvidos no levante, sendo condenado à forca. Referindo-se à assinatura da sentença do fazendeiro Beckman pelo governador do Maranhão, o escritor João Lisboa, citando um testemunho da época, assim se expressa: tão cheio de mágoa e de piedade e com o braço tão trêmulo que a firma assinada depois pareceu de mão alheia. Beleza. Então, só que o que eu preciso? A revolta de Beckman ocorreu devido. Eu preciso do quê? Das motivações dessa revolta. Então, tem que conhecer a revolta? Tem que conhecer a revolta. Letra A. Descontentamento com a coroa portuguesa e desejo de separação do Estado colonial do Maranhão do Império Português para a criação de uma república. Não existe um consenso, né, sobre a questão do separatismo, já ouvi em alguns lugares sobre separatismo, mas mesmo que tivesse, não é essa conexão com o Estado colonial do Maranhão, mesmo porque não existe o Estado Maranhão, existe uma região ali que envolve Maranhão, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas divisões ali que existem naquele momento colonial. Então, não é a letra A. E a gente sabe muito bem que a revolta de Beckham, se você não sabe, deixa eu te contar aqui. Ela tem conexão com a companhia de comércio que monopolizava o comércio naquela região. Esse é o maior problema. Tanto que a revolta de Beckham não é uma revolta necessariamente popular, pode até envolver populares, mas são os colonos, donos de terra, que vão ficar mais insatisfeitos, né? Porque esse monopólio do comércio não permite uma maior liberdade comercial, e não só isso, mas vão ter algumas falhas, alguns problemas com relação à mão de obra. Essa companhia de comércio não vai conseguir conceder a mão de obra necessária que essa galera precisava, então tem todos esses problemas. Letra B. Aos abusos e irregularidades da Companhia de Comércio do Maranhão, acabei de falar, e Grão-Pará, que tá vendo essa região aqui, ó, Maranhão e Grão-Pará, que existia, e a jurisdição temporal e espiritual dos padres da Companhia de Jesus sobre os índios. Justamente por ter esse problema com mão de obra, com falta de mão de obra, muitos queriam escravizar nativos e os jesuítas não deixavam, então também era um conflito. Então, a letra B é o nosso gabarito, que fala exatamente sobre a revolta, o porquê dela acontecer, tá? Letra C. A oposição das camadas populares, especialmente os índios livres, ao fim do monopólio. Gente, a revolta de Beckham, quem liderou? Os irmãos Beckham, que são colonos, que são proprietários de terra. Não é uma questão popular, não começa com uma questão popular e nem com relação à questão dos nativos, tá? Então, toma cuidado com isso. Claro, pode envolver populares? Pode, mas não é uma questão popular em si.
Letra D. Regalias concedidas aos fazendeiros da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais e exploração da mão de obra indígena na produção cafeeira. Por mais que você confundisse, né, Companhia de Comércio do Maranhão com a Companhia das Índias Ocidentais, pode acontecer. Que produção cafeeira, meu Deus? A gente está no período colonial, a gente tem 1684, né? O café não está aqui ainda, não está rolando essa produção cafeeira, e mesmo que tivesse no Maranhão não vai ser foco, né, da produção cafeeira. E letra E, insatisfação dos padres da Companhia de Jesus com as leis que permitiam a escravização dos africanos e o comércio irregular. Qual que é o problema dos jesuítas? É com a escravização dos negros e negras africanos ou com a escravização dos nativos, dos indígenas? Nativos e indígenas. Porque se o jesuíta, se a igreja tivesse de fato um grande problema, né, com o tráfico negreiro, logo ia se dificultar muito o processo desse comércio, e não se dificultou, pelo contrário, né? Facilitou, por isso foi um mercado durante muito tempo, durante todo o período colonial brasileiro e boa parte aí do período imperial também, tá? Então, a letra B é o nosso gabarito. Bora! Aqui já começam algumas questões de sociologia, tá? Lembrando que eu vou falar aqui de sociologia com vocês, deixa eu me colocar aqui, vou falar de sociologia com vocês e o Pedro Renan vai falar de filosofia, vai ter história e filosofia no vídeo dele, tá? Então vamos lá. Foi mal. Em relação políticas públicas e a questão ambiental no Brasil. A relação do ser humano com o meio ambiente varia conforme o contexto social, político, econômico e cultural. Entre os anos de 88 e 2008, cerca de 370 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Diante da pressão de organizações nacionais e internacionais para a reversão dessa situação, o governo brasileiro, em 2008, definiu uma política de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal. Para tal, criou o Fundo Amazônia, que tem como finalidade captar doações para investimentos em ação de preservação, monitoramento e combate ao desmatamento, incentivando atividades econômicas de manejo florestal sustentável. O que eu reparei aqui fazendo essa prova, né? Fazendo essas questões e separando elas para vocês? A prova de sociologia, pelo menos as que eu estou fazendo aqui com vocês, tem uma conexão muito mais direta com o texto e com as imagens do que a prova de história. Quer dizer que a prova de história vai negligenciar, vai ignorar texto e imagem? Não. Mas que a sociologia tem mais esse caráter analítico, pelo menos nessas questões que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A política pública de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal, explicitada no texto, enquadra-se em uma relação entre sociedade e meio ambiente que visa o quê? Qual que é o objetivo dessa relação? É divulgar que a insustentável situação do meio ambiente, eu fazer todo esse plano, todo esse projeto é para falar, gente, não tem mais jeito? Não, né? Senão eu não investir meu tempo, meu dinheiro, meu espaço com isso, né? Então eu quero preservar, tenho essa preocupação. Então não é para falar que é insustentável, ok? B. Manter recursos intocáveis? Não é intocáveis, ó. Olha o final do texto aqui, ó. Ações de preservação, monitoramento, combate ao desmatamento, incentivando atividades econômicas de manejo florestal sustentável. É para mexer? É para mexer, não tem nada intocável, mas o objetivo é se tornar mais sustentável aquilo. Letra C. Promover a redução do consumo? É esse o objetivo? Não é o promover a redução do consumo de bens e serviços, né? Não com essa política, não é essa relação. É claro que podem ter discussões de sustentabilidade e tudo mais, não é para promover essa redução que está acontecendo aqui. Letra D, mesmo porque, gente, tanto a letra C quanto a letra D vai afetar bastante a questão de mercado, né? Bastante a questão econômica, e quando afeta muito isso, esses planos, esses projetos se distanciam, né? Porque a preocupação maior, claro, tem uma conexão com o meio ambiente, com a natureza, mas o olho também tá o quê? Mercado, dinheiro, né? Essas questões são importantes também. Letra D, combater a lucratividade das empresas? Também não. Agora, olha a letra E, propor uma conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente? É isso. Você vai preservar, você vai monitorar, você vai combater e você vai incentivar atividades econômicas também. Você não está colocando
uma redoma ali e falar ninguém mexe, não é isso, né? Então por isso não tem essas restrições, é uma tentativa de conciliação. Aqui no canal, né, de novo mostrando a bolinha aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre o histórico aí das discussões do meio ambiente ao longo, né, da história. Lógico que eu peguei alguns recortes importantes. Eu fiz isso na verdade para vocês terem um embasamento para redação, essas coisas para escrita, mas serve muito também para sociologia. Eu vou deixar linkado para vocês, tá? Sobre essa questão do meio ambiente. Então, letra é a nossa resposta, nosso gabarito. Agora, olha aqui. A carteira de trabalho é o documento em que fica registrado o contrato de trabalho no Brasil. Analise a charge a seguir, publicada recentemente, sobre as novas relações de trabalho. Beleza. Então, nós temos uma charge, uma galera embaixo aqui se protegendo na carteira de trabalho, né? E aí, digamos, um empresário aqui falando, quem quiser a vaga vai ter que sair daí. Então, quase que uma ameaça, né? Tipo assim, você quer a vaga de emprego? Tudo bem, você não vai ter direitos trabalhistas, você não vai ter as questões que existem aí através da lei, né? Então, a charge apresenta uma crítica ao quê? Letra A. Terceirização do trabalho, que garante autonomia aos trabalhadores contratados. A letra A é o distrator dessa questão. Por quê? Terceirização é uma questão problemática com relação aos direitos trabalhistas? Sim, poderia ser uma crítica à terceirização, sim, mas a terceirização garante a autonomia desse trabalhador? Não garante autonomia, né? Porque aí esse trabalhador, além dele estar trabalhando num lugar, ele depende de outro lugar. Então, na verdade, a dependência aí até aumenta em alguns casos, tá bom? Então, não é isso. Letra B. Reestruturação produtiva que transfere para os sindicatos os custos dos trabalhadores? Bom, primeiro que não, né? Essa charge não critica isso. Essa charge nem representa questões sindicais, né? Necessariamente, diretamente. E não só isso, mas a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo no nosso país. Numa das últimas reformas trabalhistas que aconteceu, a obrigatoriedade com relação à contribuição sindical acabou. Então, os sindicatos, na verdade, cada vez mais estão perdendo a força e não ganhando força, tá? Agora, olha a letra C, informalidade do emprego, que aumenta a insegurança do trabalhador. É informalidade, porque se ele tem que sair daqui para conseguir uma vaga, ele não vai ter carteira assinada. Se ele não vai ter carteira assinada, ele está sendo informal, ele não está dentro das regras, dentro da lei, né? E isso tudo muitos empresários fazem justamente para evitar maiores custos, né? Porque os direitos trabalhistas em si, né? Ter esse direito envolve muitos custos para a empresa, para o empresário. Então, ele dar essas garantias ao trabalhador. E por isso, cada vez mais existe não aposta, mas esse apoio de muitos empresários na informalidade. E hoje em dia, até a informalidade tem outro jeito, né, de existir. Porque é o seguinte, o que muitos estão fazendo hoje? E aí eu tô falando aqui, não tem uma conexão com a questão em si, mas tem uma conexão com essa questão trabalhista atual. Muita gente está fazendo o seguinte, ao invés de ficar só na informalidade, o que o empresário faz? Por exemplo, eu trabalho para uma grande rede de educação. Aí essa rede de educação fala assim, Tati, você vai abrir um MEI e eu vou te pagar através desse MEI. E aí você vai ter benefícios com isso e eu também. O que significa isso? É como se eu abrisse uma empresa, uma microempresa. E aí a empresa grande, na verdade, está pagando a empresa pequena. Então, os custos são diferentes, né? E aí, entre aspas, eu ganho vantagens por ser uma empresa, não necessariamente, tá? Não existem essas garantias trabalhistas da mesma forma, mas quem vai ter mais vantagens com isso mesmo é o dono da empresa, né? Que ele vai pagar menos imposto, menos encargos e vai continuar tendo os funcionários e funcionárias dele. Então, isso está acontecendo demais na atualidade. Porque aí a gente nem pode chamar, né, de informalidade, digamos assim, porque tem um registro, né? Só que esse registro, eu viro uma empresa, eu não viro uma trabalhadora daquela empresa. Eu viro uma empresa também. Isso está acontecendo demais na atualidade, muito mesmo. Tem vantagens e desvantagens, tá, gente? Eu não tô falando que
tem que ser proibido, não tô falando nada disso. Existem vantagens e desvantagens, mas essas alternativas, né, que a galera inventa, digamos assim, para não ter esses encargos todos. Então, letra C, nosso gabarito. Letra D, individualidade do trabalho com a qual o trabalhador desenvolve uma atividade específica. Não existe essa crítica aqui, não está colocada aqui, né, na charge. E letra E, concentração do processo produtivo em um único espaço que possibilita um rígido controle das tarefas. Isso aqui é para confundir a galera, que concentração no único espaço, a galera está concentrada no espaço, mas é essa a crítica da charge? Não. Por que está concentrado aqui? Porque eles estão tentando se proteger, né, da questão da informalidade. Então, letra C, nosso gabarito. Bom, essa aqui eu acho que eu vou ter que dar uma aumentada, né, porque a questão tá... Vou editando com vocês ao vivo, tá? A questão aqui, o vídeo, mas vamos lá. Nós temos então essa aqui falando também de sociologia, tá? Analise o texto e a charge a seguir para responder a questão. Na modernidade, a consolidação de grandes identidades coletivas foi uma marca importante, principalmente aquelas originadas pelas condições de existência como as identidades nacionais ou de classe. Entretanto, nas últimas décadas, definidas como pós-modernidade, as transformações sociais ocorridas em todas as sociedades modificaram os elementos constituintes das identidades. As novas identidades se caracterizam por ser fragmentadas, desvinculadas dos modelos tradicionais de identidade que foram substituídas por formas móveis e descentralizadas de identificação. Então, o que ele fala aqui? O que antes, essa identidade, essa classe, existia, né, condições para a existência dela, então, assim, você conseguia identificar. Agora, essa diversidade, essas novas identidades são fragmentadas, desvinculadas, é desconexo, né? Você não consegue mais identificar essas identidades. E aí a imagem contribui bastante com isso, né? Porque olha a variação que tem aqui nessa imagem, né? Nós não temos um, entre aspas, padrão do jovem do século XXI, nós temos vários jovens aí do século XXI. Aí tá. Pode-se afirmar que a imagem dos jovens do século XXI, conforme retratada na charge, expressa o conceito de identidade como o quê? Uma interpretação homogênea? A gente acabou de falar o contrário, né? O que antes até poderia se encontrar algum tipo de padrão de homogeneidade, hoje não se encontra mais. É a discussão do texto, é o que a imagem está nos mostrando. Consolidação do sujeito universal, de novo, sujeito universal que significa? Esse sujeito aí universal também significa questões em comum, né? E não diferentes. Porque o sujeito universal vai se identificar com o todo, né? E não é o caso que existe essa descentralização aí. Transformado com o progresso na modernidade, não. Ó, de novo, C, massificação dos comportamentos. Se é massificação de comportamento, a galera toda tá agindo e comportando do mesmo jeito. Isso é massificação. E não é o caso. De novo, a discussão tá indo para o lado oposto. Agora, olha a letra D. Construção social marcada pela diversidade e mudanças no tempo e no espaço. Também é uma construção social, não quer dizer que por não ser, entre aspas, homogêneo, por não se parecer, que não seja uma construção social, porque né, essa construção da pós-modernidade, mas ao mesmo tempo é marcada por essa diversidade, por essas diferenças, coisas que antes não tinha tanto, não era tão nítido assim. E letra E, expressão coletiva do eu individual na sociedade de consumo controlada pela indústria. Aqui, primeiro, expressão coletiva do eu é uma expressão do indivíduo para geral, né, para a sociedade em si. Mas, de novo, não é essa discussão. E o texto e a imagem não está se atrelando diretamente com a indústria cultural. Pode ter relação? Claro que pode, e tem relação. Mas aqui a gente está preocupada mais com essa diversidade e essas mudanças, porque o texto fala, era de um jeito, passa a ser de outro. Por isso a letra D é o melhor, o que mais se encaixa aqui no que a gente está discutindo, tá? Deixa eu arrumar aqui, para a gente voltar à discussão. Então, a letra
D, né? D de dado é o nosso gabarito. Gente, edição na hora aqui pra vocês, tá? Mas era porque a questão tava muito pequena aqui. Bom, então, essa questão de sociologia aqui discute essa pós-modernidade, né? Algo muito discutido na sociologia. Gente, é o seguinte, vai ter o vídeo do Pedro disponível aqui embaixo para vocês. Se você chegou até aqui, por favor, comente, porque eu gravei meia hora, falei com vocês aqui meia hora, e eu preciso entender que isso para vocês é útil, é importante, justamente para também não ficar meia hora falando aí descobrir que ninguém me ouviu até o final. Então, comenta aqui, isso me ajuda muito a entender o que é melhor, né? O que é pior, se eu divido, se eu não divido, se eu continuo fazendo nesse formato, se eu não continuo. Curte esse vídeo também para eu entender isso. Se você for fazer a prova, comenta, quero saber que curso você vai tentar. Se eu não me engano, tem segunda fase, não tenho certeza, pelo que eu tô lembrada, tem segunda fase. Você vai fazer, me conta também. Vou pesquisar como funciona essa prova mais ainda, né? Já entendi aqui um pouco dessa lógica dessas questões objetivas. E é isso, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, isso ajuda demais a alcançar mais pessoas. O vídeo do Pedro tá aqui embaixo, nas outras redes sociais. O Historizando é Historizando Tati, pode me procurar nas outras redes, vai ser muito legal te ver por lá também. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.